Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Ciência e Sociedade. Hoje nós estamos aqui com a Isabela Marinho Menezes. Isabela, já quero adiantar para você e para quem está aqui acompanhando a gente que eu sou formado em humanas, tá? Não entendo bulhufas de exatas, malemar aquilo que eu leio de vez em quando. Explica pra gente o que é uma função polinomial de primeiro grau. Tá até anotado aqui, porque esse nome é meio que grego para mim. Eu não sei se é boa tarde, boa noite. Tanto faz, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, às vezes a pessoa tá vendo de madrugada. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, e vamos começar então a estudar um pouco de matemática. Função polinomial de primeiro grau é o primeiro conteúdo que você aprende no ensino médio, né, que você vai encontrar a variável x, encontrar o valor de x, Faz tempo isso. esboçar aquele valor no gráfico. É o primeiro momento que aparece o x na nossa vida, a gente precisa encontrar o valor dele. Entendi. Bom, então a gente já sabe que essa é a sua formação, né, em matemática. E na sua pós-graduação, na sua especialização, né, no seu mestrado, você, a partir disso, do X, de encontrar o X, né, desse primeiro contato, você estudou isso voltado para surdos, né? Conta um pouquinho da sua pesquisa, o que te motivou a fazer essa pesquisa? Claro. Eu iniciei o mestrado no período da pandemia. E na pandemia, a comunidade surda teve muita dificuldade de aprendizagem, porque a máscara, ela tampa o rosto e impede a visualização de uma comunicação, porque a comunicação em Libras, ela não é feita só com as mãos, ela é feita com a expressão facial, com a expressão corporal. E a minha formação inicial foi matemática, estudei aqui em Presidente Prudente, na Unesp, e eu também sou tradutora e intérprete de Libras. Atuei como professora em escola regular de matemática e também atuei aqui em Presidente Prudente como tradutora e intérprete de Libras. E como o meu mestrado acontecendo nesse período da pandemia, o mestrado que eu iniciei foi de Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande, eu trouxe para o meu orientador, que era da área de matemática, essa possibilidade de trazer tanto na minha dissertação um estudo sobre a aprendizagem da pessoa surda no Brasil e como que a gente pode apoiar e orientar os professores de matemática que vão trabalhar com alunos surdos e não sabem Libras. Então, tentei colocar a minha experiência como docente em sala de aula e como tradutora e intérprete de Libras para facilitar, principalmente o professor. Eu escolhi esse tema porque é o primeiro conteúdo do semestre do ensino médio, para que ele tenha um norte, né? Como que ele pode fazer uma sequência didática com alunos surdos, sem saber Libras, como que ele pode organizar a sua sala de aula, como que ele pode deixar aquele ambiente acessível, mesmo sem ele dominar a língua brasileira de sinais. Entendi. Então, para a gente resumir, a sua pesquisa, ela ficou dentro do escopo de você dar um norte para esses professores em como atuar com o surdo em sala de aula, certo? E a partir disso, obviamente, você fez uma pesquisa científica para isso, né? E isso se tornou um produto, né, final. Você também, a partir do seu mestrado, você fez um livro, né? O livro foi transformar essa linguagem científica em algo mais palatável ainda. Exato, porque uma das propostas do mestrado profissionalizante é deixar um produto para a sociedade. Então, além da dissertação, das principais entregas é um produto educacional. E eu escolhi o meu produto educacional ser um guia de orientações aos professores de matemáticas, principalmente que vão ensinar a função polinomial de primeiro grau. E esse guia, ele não só se restringe ao professor de matemática, porque ele tem muitas dicas que o professor de qualquer disciplina ele pode utilizar para melhorar. E realmente, né, a gente traz toda aquela linguagem acadêmica na dissertação e no meu guia de orientação ao professor é uma linguagem acessível, uma linguagem do dia a dia para que ele possa entender, porque normalmente o professor está na sala de aula
E faltando 5 minutos para entrar na sala, ele recebeu uma matrícula de uma pessoa surda. Então ele não tem talvez um preparo pronto e suficiente para aquele momento. Mas com esse guia de orientação, ele falou: "Não, pelo menos eu sei o que eu posso fazer e como que eu posso atingir o meu aluno para que ele não seja excluído dentro da minha sala de aula". E quando a gente fala excluído, não é pegar esse aluno e tirar ele de dentro da sala. A exclusão ela é implícita, né? Ela é sutil, né? Quais são as formas de aprendizagem do surdo, né? Por que que existe essa diferença, né, entre o ouvinte e o surdo? Essa diferença entre o ouvinte e o surdo é a forma de aprendizagem. O ouvinte, ele aprende muito pelas experiências auditivas que ele teve. Uhum. As experiências auditivas se transformam em pensamento. A pessoa surda é pelas experiências visuais que transformam em pensamento. Então, como que eu posso não excluir? Se eu já tenho esse conceito que o aluno surdo ele aprende mais pelas experiências visuais, eu vou fazer uma questão, uma atividade de matemática sem imagem? Além de estar limitando ele, eu também estou limitando os outros alunos, porque quando a gente coloca um material acessível, o que eu falo acessível? Que ele traz o desenho universal, que ele pode ser usado para o meu aluno que é TEA, ele pode utilizar o meu aluno superdotação, o meu aluno com TDAH e para o surdo, né? Ele projeta assim, pensar no outro. Eu não preciso adaptar minha sala, nada, minha sala de minhas aulas não, porque eu tenho intérprete. O intérprete não é o suficiente, o intérprete é um facilitador da comunicação, porque o aluno é do professor. Aquele professor que realizou uma atividade sem nenhuma imagem, a culpa e responsabilidade é dele. Hoje as provas oficiais, Enem, principalmente o Enem, né, e os vestibulares, têm imagem em praticamente todas as questões para isso, para trazer essa linguagem universal. Quando você não coloca a imagem, talvez é porque a pergunta exige que você pense na imagem para responder a pergunta, para encontrar a resposta. Então, eu trazer essa inclusão dentro da sala de aula é pensar onde meu aluno tem que sentar, Uhum. que objeto que eu posso trazer? Eu vou projetar um data show aqui hoje, né? Se nós temos uma pessoa surda, eu não posso apagar todas as luzes. Eu preciso ter uma iluminação para que o meu aluno surdo veja o intérprete, porque o Uhum. intérprete é a minha comunicação com ele. Se eu desligo a luz por causa dos outros, porque vai atrapalhar ver a tela de data show, eu estou Uhum. tirando a acessibilidade do meu aluno, eu estou interrompendo a forma dele aprender. Uhum. Eu vou explicar escrevendo na lousa. O surdo não vai conseguir olhar para o intérprete e olhar para a lousa ao mesmo tempo. É uma questão mais, assim, de sensibilizar. Eu quis reunir nesse material, sensibilizar. Não, se eu estou escrevendo na lousa e decido explicar ao mesmo tempo, eu não posso fazer isso. Eu estou tirando o acesso à aprendizagem de um aluno que está aqui sentado na primeira fileira. Eu escrevo, viro, falo, o intérprete traduz. O aluno pode tirar dúvida, o aluno pode questionar, né? É mais essa sensibilização eu posso dizer, dessas entrelinhas que acha que são desnecessárias, mas são extremamente importantes na aprendizagem da pessoa surda. No começo da sua fala, você falou sobre a língua brasileira de sinais, né? Que a maioria das pessoas só sabem Libras, mas não sabe que tem um significado, né? Ela é a primeira língua do surdo, né? E ele, a partir disso, é que ele tem uma compreensão maior da língua portuguesa. Eu acho que você pode falar melhor do que isso, obviamente, mas o surdo ele não tem a mesma compreensão de mundo e também da língua portuguesa, justamente por não ouvir a fonética, a gramática, que tem entonação, que muda ironia, a diferença entre S e C cedilha, enfim, tem todas essas diferenças também, né? Tem, mas a língua brasileira de sinais, ela também tem todas as suas particularidades, que não tem na língua portuguesa. Tanto da visualização, dos sinais que também são estruturados gramaticalmente. Ela traz toda uma outra abordagem que equipara com a língua portuguesa como um outro idioma, né? Então, ele não teve acesso aos fonemas, mas isso não impede do surdo aprender o que é fonema. Ele não vai ter a memória auditiva do som, mas ele Uhum. pode compreender toda a forma gramatical, assim como tem
todo um estudo, tem ensino superior disso, né, de letras libras, Uhum. inclusive eu estou concluindo esse ano esse curso também, da de toda a Assim tem o que profundidade fazer, né? da gramática da língua brasileira de sinais. Porque muitos anos a língua brasileira de sinais foi vista como se fosse uma mímica, um sinal Uhum. solto. Não, ela é complexa. Ela consegue trazer o abstrato para o real. Uhum. Porque a maior parte da Libras, ela é concreta, você precisa visualizar o que você está fazendo. Mas hoje, com tantos estudos, com tantas pesquisas da comunidade surda, de universidades, e a quantidade de doutores surdos no Brasil, a gente consegue contemplar todo o conhecimento através da língua brasileira de sinais. Bom, e eu imagino que o intérprete, você já falou que já atuou como intérprete também, né? Ele, quando ele decide se tornar um intérprete, ele tem alguma relação com algum surdo, né? Por que que você quis ser intérprete? Como que você chegou nesse caminho? Essa é uma boa pergunta. Sempre me perguntam se eu tenho algum familiar surdo, alguma pessoa surda na minha família. E eu não tenho. E não é obrigatório ter para você aprender Libras. Não é obrigatório ter. Porque às vezes a pessoa tem pessoa surda na família e não é fluente em Libras, Uhum. né? Às vezes pode acontecer, Sim, né? sim. É, Não, ela falou assim, até explicar, ela falou assim meio de forma irônica e incisiva, porque eu tenho familiares e só tenho o sinal de Libras e não sei praticamente nada de Libras, né? O que é uma falha. Mas eu tenho os familiares, conheço um pouco, sei. É igual aquela questão do. Você fala inglês se é básico, intermediário ou se é avançado. Ah, eu compreendo bem, eu consigo ler. consigo ler. Então, quando eu estava fazendo estágio numa escola pública aqui em Presidente Prudente, Fernando Costa, o IE, Uhum. tem aquele período de observação, sala de aula. Eu levei muito a sério o meu estágio. E aí eu percebi que na sala que eu estava fazendo o estágio, uma das salas, das turmas, tinham 3 alunos surdos e um intérprete. Uhum. E eu percebia que a professora, às vezes, quando ia explicar, ela explicava pro intérprete. O surdo perguntava pro intérprete perguntava pra professora. E aquilo me deixou muito confusa, porque a matemática, ela parece um bicho de sete cabeças há milênios. Isso vem assim perpetuando, fala que é uma disciplina difícil. Mas ela depende de muito como você aprende. Quais palavras você escolhe para poder ensinar? E aí eu pensei, a professora escolheu as palavras para ensinar matemática, alguém precisa traduzir, interpretar o que ela falou para o aluno surdo aprender. E aí eu fiquei assim indignada, porque eu pensei, nossa, é muito mais fácil eu aprender Libras, escolher os sinais que eu quero ensinar matemática para os meus alunos surdos, né? Do que os meus alunos surdos ouvir e esperar de outra pessoa para poder passar o que eu estou ensinando. E aí Uhum. eu saí de lá muito indignada do estágio, entrei num curso de Libras, comecei a fazer Libras. E também a formação do intérprete não é obrigatória ele ser especialista de todas as disciplinas. Não é. Então ele está lá interpretando filosofia, história, geografia, matemática, português, e ele não precisa ser expert em todas essas áreas. Seria ótimo se a gente tivesse um intérprete especialista de cada disciplina, mas a gente não tem. Uhum. O corpo de trabalho ainda é muito pequeno. Então foi a partir disso que eu quis aprender Libras, para quando eu tivesse aluno surdo, eu fosse uma professora preparada para Foi isso. uma experiência de vida mesmo durante o Mas estágio. eu não queria nada além disso. Nunca tive a pretensão de ser tradutora e intérprete de Libras, de atuar na comunidade surda, não. Mas era só para que, quando o aluno tivesse dúvida, eu pudesse responder com os sinais, com as palavras que eu escolhi, com os pensamentos que eu tive para poder explicar para ele. Uhum. Se a gente estudar um pouco de inglês, mesmo que seja pela internet, você consegue ler e falar algo, mas a vivência em um país nativo da língua inglesa é importante para que eu seja fluente. Isso acontece também com a Libras. Eu posso aprender todos os sinais e perder o contato com a comunidade surda e eu perder um pouco dessa fluência também? Sim, existe até um ditado que toda língua é traiçoeira. Uhum. Todos os idiomas que você aprende, se você não pratica ele dentro de um período de 10 anos, você esquece totalmente. Esquece. Isso é comprovado cientificamente que você perde a fluência, você perde vocabulário. E para a língua de sinais não é diferente, ainda mais porque é um idioma muito vivo, onde está sendo criados sinais o tempo todo. É uma língua muito viva. Então, é fundamental você ter o contato com a comunidade surda.
Ah, mas eu não tenho contato com a comunidade surda no meu trabalho. Procure a associação da sua cidade, Uhum, procure um CAS ou uma CAP. Esses programas normalmente têm em várias regiões, eles atendem as pessoas surdas, oferecem cursos. uhum. E é muito importante você não perder o vínculo com a comunidade surda, nem se for de uma forma voluntária, porque realmente você, assim como a língua inglesa, você no desuso você vai esquecendo, você vai perdendo realmente o conteúdo que você aprendeu. Uhum. Você falou sobre novos sinais, né, que ela é muito viva. Existe diferença, por exemplo, obviamente, chama Língua Brasileira de Sinais, mas a diferença é muito grande, por exemplo, para o surdo aqui no Brasil, para o surdo na América Latina, para o surdo lá em Paris, que está nas Olimpíadas agora. A diferença é muito grande de país nos sinais? Sim, hoje existem mais idiomas sinalizados do que idiomas falados. E dentro do nosso país, que tem esse tamanho continental, Aham. a gente tem variações totalmente diferentes dentro do próprio Brasil. Eu tive a experiência de morar no Tocantins e muitos sinais que eu aprendi aqui no interior de São Paulo, Presidente Uhum. Prudente, não usa lá, não Uhum. usa de jeito nenhum lá. Como, por exemplo, esse sinal aqui é geografia aqui. Fazer ela aqui do lado. Geografia. No Tocantins, geografia é assim. Hum. É totalmente diferente. E os dois sinais estão certos, os dois sinais é da língua brasileira de sinais, mas tem a variação, assim como o sotaque. Só que para a língua de sinais isso muda muito. Muda muito. Entendi. E existe algum órgão que regulamente isso? Tem os sinais, ele, assim como a língua portuguesa, tem o dicionário que fala que É isso, aquilo isso. significa isso. A gente tem o Capovilla como referência. Ah, tá. E só que é respeitado as diferenças regionais e as Sim, sim. variações linguísticas, como qualquer outro idioma. Entendi. E, bom, descobrimos por que que você aprendeu Libras e por que cargas d'água você quis fazer matemática. Cargas d'água, que Sou de humanas. Pra ser sincera, é porque a Unesp era a faculdade mais perto da minha casa. E eu sempre tive facilidade com matemática. Uhum. E uma das coisas que dificilmente as pessoas perguntam é por que que eu fiz matemática? Normalmente as pessoas não perguntam, não. É que na infância eu sempre fui uma pessoa muito excluída. E a disciplina que mais exclui na escola é a matemática. Hum. E eu queria ser professora de matemática para não excluir ninguém, para deixar todo mundo bom em matemática, recordista em medalha. Porque realmente hoje no nosso país matemática muda muito a vida das pessoas, através de Olimpíada, através de desafios. Tem muitos incentivos para matemática no nosso Uhum. país. E foi por isso que eu quis aprender matemática. Adoro ser professora de ensino médio, não estou atuando já tem bastante tempo, O que você está mas eu fazendo hoje em dia? gosto. Hoje eu trabalho no Ministério da Educação, E como como você chegou no coordenadora. Ministério da Educação? Sou Você foi coordenadora. professor aqui em Prudente, em escola regular. Fui no Formosinho, fui no Gumiele, fui no Uracema Tricardi, no Teófilo Mota, no Distrito também, em Montalvão, Uhum. sempre na escola pública. E atuei em uma escola particular em um curto período. Mas hoje eu estou como coordenadora de monitoramento e avaliação da educação básica. Você saiu do Montalvão e foi para lá. Você pulou uma etapa aí. Quase isso. Primeiro eu fui para o Tocantins, Mas depois por que que você voltei foi para para o São Tocantins? Paulo. É porque eu tinha minha experiência de Libras só aqui na cidade de Presidente Prudente. Certo. E eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios. Eu queria saber, eu queria passar por uma banca de Libras, uma proficiência de Libras, saber se o que eu estou aprendendo aqui é o que está utilizando dentro do Brasil. E aí apareceu um processo seletivo temporário para tradutora e intérprete de Libras no Instituto Federal do Tocantins. Uhum. E eu fui lá para fazer a E prova. nesse momento você estava aqui em Eu Prudente. estava aqui, eu atuava no Formosinho e no CEJA. Uhum. E eu fui fazer a prova e acabei passando em primeiro lugar e pude escolher onde que eu queria ficar. Se eu queria ficar em Formoso do Araguaia ou em Araguaína. Aí eu escolhi Araguaína e me mudei para lá. Fiquei 2 anos como tradutora e intérprete de Libras do Instituto Federal Tocantins, campus Araguaína. Uhum. E de lá Na você foi para verdade, Brasília ou não? Teve alguma outra? na verdade, eu não concluí os 2 anos, porque eu prestei o concurso do Instituto Federal de São Paulo e voltei antes do tempo para tomar posse, assumir, tomar posse e entrar em exercício no Instituto Federal de São Paulo, campus Presidente Epitácio, por cargo de tradutor e intérprete de Libras. Entendi. E aí de lá foi que você foi para Brasília. Como que foi essa ponte para Brasília? Foi outro concurso? Não, aí entrou a pandemia,
né, entrou a pandemia, foi um momento bem delicado, foi mais ou menos nessa época, há 4 anos atrás, 2020, que meu pai veio a óbito, então esse mês de agosto completam 4 anos, ele faleceu por pancreatite dentro da pandemia, e eu recebi uma ligação de Brasília me convidando, porque eles precisavam, no Ministério dos Direitos Humanos, eles precisavam de uma pessoa que pudesse ser a fiscal dos contratos, verificar se os contratos de Libras, acessibilidade e inclusão. E, a priori, eu não aceitei os convites, porque estava vivendo uma dor muito grande com a perda do meu pai, e a pandemia, junto com a minha mãe, com a minha irmã, meu cunhado, e minha mãe me convenceu de aceitar o convite de ir a Brasília, né, que ela falou que ia comigo. Aí, quando saiu toda a documentação, e as passagens, a mudança para Brasília, fazia 1 mês que minha mãe tinha falecido por Covid-19, né, e com muito incentivo, principalmente dos meus amigos e familiares, pediram para eu continuar o que minha mãe tinha pedido para mim, que era se mudar para Brasília. Aí, em Brasília, eu entrei no ministério, na época era o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, atuei como assistente técnica e fiscal dos contratos de acessibilidade, de eventos, diárias de passagens. Aí, na troca de governo, eu virei chefe de diárias de passagem do Ministério de Igualdade Racial, das Mulheres e Direitos Humanos. E, na sequência, eu recebi um convite para trabalhar com formação de professores no Ministério da Educação. Aí eu aceitei o convite e saí do Direitos Humanos e fui para o Ministério da Educação. Entendi. E você tá no mesmo cargo ou mudou? Eu mudei, eu estava coordenação de formação de professores, agora eu sou coordenadora de monitoramento e avaliação da educação básica. O que você faz? Eu avalio todo. Você ficou olhando os municípios, está tudo fazendo certinho. Dentro da equipe que está com 3 programas prioritários: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Escola em Tempo Integral e Escolas Conectadas. Então, a gente faz o monitoramento e avaliação desses programas, desses 3 programas. Não fazemos ainda na coordenação geral todos os programas, porque a Secretaria de Educação Básica tem muitos programas, mas esses 3 está na coordenação onde eu trabalho e atuo. Há 8 meses que eu estou nessa coordenação. E você falou que você está fazendo letras, está terminando já? Estou. E aí, qual vai ser o projeto? Vai ser outro produto? Outro livro? Tem que concluir, né? Tem que concluir. Letras Libras é uma exigência pessoal, por gostar tanto da comunicação em língua brasileira de sinais, eu quis me profissionalizar nisso. Eu achei que não, eu sinto que não é o suficiente eu ser especialista em Libras, em tradução, interpretação, em educação bilíngue de surdos. Eu sinto que, como a legislação alterou, eu preciso ter letras Libras. E para atuar daqui 6 anos também, com a legislação que também alterou o ano passado, vai precisar ter o bacharel para ser tradutor e intérprete de Libras. Então, eu só estou me adequando com as mudanças, exato, com as mudanças que já estão previstas e das leis que estão vigentes. Porque é algo que eu gosto muito. E eu não quero perder a minha fluência e nem ficar para trás do conhecimento de Libras, sendo que eu tenho acesso de fazer essa outra graduação, tudo. E o produto? Ou ainda não tem? É algo de se pensar, ainda não. Tem bastante coisa que a comunidade surda precisa, ela tem avançado muito, né? E uma coisa que é importante de deixar bem claro, que a comunidade surda, ela só avança com a pessoa surda. Nós, como ouvintes, a gente apoia, a gente está do lado. A gente nunca está à frente. Então, eu falo assim, não posso querer falar para você um produto. Eu posso perguntar para a comunidade o que nós precisamos, o que eu posso apoiar para a gente fazer junto. O que sentem falta em sala de aula, né? Exato. Então, por isso que meu produto educacional ele veio de uma experiência pessoal, né, acadêmica, como professor e intérprete. A parte que eu direciono para o surdo, eu entrevistei pessoas surdas para contribuir com o trabalho, para que cada um tenha seu direito de fala. E voltando só um pouco no trabalho, já que a gente puxou esse assunto, como que foi o desenrolar da sua dissertação, né, do mestrado? Como que você fez? Ela foi com base em revisão bibliográfica? Teve algo mais empírico? Enfim, como é que foi desenvolvendo o texto mesmo em si, a construção do projeto? Sim, o meu trabalho, ele iniciou que eu queria dar uma continuidade numa especialização que eu fiz sobre Libras, onde eu comecei a avaliar como que estão as disciplinas de Libras
nas universidades estaduais de São Paulo. Eu Uhum. comecei com todos os cursos de licenciatura da Unesp, que oferece a disciplina de Libras como disciplina obrigatória, e ver se a ementa está certinho com o que os documentos oficiais pedem daquela disciplina. E o meu orientador, ele fez um trabalho de função polinomial de primeiro grau, Esse na, palavrão. na tese dele de doutorado, só que ele não pensou na pessoa surda. Então a gente tentou unir as duas coisas. Eu queria dar uma Uhum. continuidade nesse trabalho que eu tinha feito na especialização, ver se agora, depois de 20 anos da lei de Libras, né, que foi vigorada em 2022, a Lei 10.436, se agora, depois que passou o prazo da obrigação, se as universidades de referência, principalmente a Unesp, a USP, a Unicamp, Uhum. estão com a disciplina de Libras adequada para a formação de professores. Aí, a partir disso, teve sim um estudo bibliográfico, né, para trazer toda essa trajetória da educação dos surdos no Brasil, a verificação de currículo, toda essa parte acadêmica. Então, ele é um material de muita consulta, porque ali reuniu o que Uhum. nós temos nos últimos 20 anos na Biblioteca Nacional de Artigos, né? O que está sendo publicado, quantas teses nós temos. Eu também fiz esse aparato aqui dentro da minha dissertação, surgiram 6 artigos diferentes, porque eu consigo ali só trabalhar num artigo, quantos artigos eu tenho publicado, dissertações e teses, só que fala de educação de surdo, educação Aham. matemática para surdo, sabe? Coloquei esses descritores e os números foram muito reduzidos. Num espaço de 20 anos, você encontrar 15 materiais, né, 15 publicações, Sim, sim. é muito pouco. Então, é um campo que ainda pode ser muito explorado. Uhum. Dava para dividir em vários trabalhos, mas eu e meu orientador, a gente quis fazer toda essa trajetória histórica para chegar no dia de hoje Aham. e entender como que é a prática na sala de aula. Então agora você vai para o doutorado para poder ampliar isso. Eu pretendo, apesar que eu estou gostando muito de políticas públicas. Ah, bacana. Mas isso é importante, né, que você falou sobre essa busca por referência, né, ter sido tão baixa, né? Um país do tamanho do nosso, apenas 15, né, pesquisas com essa referência, com esses descritores, né? Eh, mas dizer do que é importante, porque essa pesquisa científica, ela volta em política pública para o cidadão, né. Na verdade, a ciência, a pesquisa, ela é para isso, né. Ela é para voltar como material que você, que foi feito, né. Aliás, quanto que custa o material? Eu tô brincando, eu sei que não custa, mas como que Ele eu posso a pessoa pode está encontrar? disponível na Educaps. Se digitar meu nome no Google já aparece lá, Ah, ele que está chique. disponível. Eu quero ver se eu subo uma nova versão dele, porque Ah, entrou agora Libras como educação bilíngue de surdo, né, em 2021, que era o processo que eu estava fazendo esse trabalho. E nós temos agora a modalidade, né, educação bilíngue de surdos, e a gente teve também alteração na lei do tradutor e intérprete de Libras em 2023, hum, onde eu tive o prazer de contribuir com uma proposição legislativa, colocando as minhas contribuições para essa lei quando ela passou pelo Ministério da Educação. Então tem essas 2 atualizações, então eu quero manter esse e-book atualizado. Então ele é um apoio para o professor, para o intérprete, para a família. Então ele também responde várias perguntas, uhum, né? Porque às vezes a pessoa, por falta de conhecimento da pessoa surda, ela se afasta, né? A pessoa surda, será que ela pode ser minha amiga? Será que tinha assim, a sessão agressiva, uhum, tinha muitos paradigmas que isso foi percebendo que era pela ausência de comunicação, né? Pela ausência de comunicação, você é muito limitado. uhum. E É importante, né, colocar essa mudança. Toda mudança ela é gradativa, né. E apesar da gente estar brincando aqui, eu tô falando da função de como achar o X, que é mais fácil do que falar polinomial, eh, mas é uma dificuldade mesmo que a gente tem, e falando de forma séria, imagina o ouvinte, né, que tem esse contato um pouco mais direto com o professor, que não entende bolhufas de libras e também não foi orientado a acolher o surdo, de como essa dificuldade
é maior, né? Para falar da importância desse tipo de material e como ele é importante que ele seja divulgado, né? Toda ciência precisa ser divulgada para que, mesmo porque ela tem que retornar em política pública, né? A ciência, né? Exato. Mas de como isso é importante, esse projeto é importante para diminuir essa distância entre o ouvinte que está em sala de aula e que tem e que já tem dificuldade, né, em aprender matemática no geral. Imagina o surdo, né? Você falou da escolha das palavras, né? Isso é muito importante, né? Exato. Porque quando você entende, você é um professor, você entende que o aluno surdo é seu aluno e não é do intérprete, consegue entender o papel do intérprete, que o intérprete é um facilitador de comunicação, a aprendizagem do aluno, ela é surpreendente. Quando o professor ainda achar que a responsabilidade do surdo é do intérprete, a gente está caminhando para trás. Então, às vezes não é por de propósito que o professor tem essa Uhum. concepção. Às vezes é falha realmente na formação e a falta de conhecimento, né? A formação continuada precisa ser muito bem organizada e específica, né? Então, às vezes, um material de apoio curto, ele tem muitas imagens, porque eu quis trazer no material como que é um material acessível. Então ele tem 60 páginas, acho que são 68 páginas. Ele tem muitas imagens. Vou Uhum. mostrar que Inclusive ali teve um ilustrador profissional que fez, né? foi, Não é, foi. não é você não pegou a imagem de GIF do Word para fazer, né? Não, teve todo um cuidado. A maioria das imagens eu desenhei elas Eu acho que se de você abrir forma no tablet, eu acho que a câmera tá fechada, amadora, dá para mostrar um pouco. e a minha ilustradora, ela conseguiu trazer o sentimento que eu queria. Então, não sei se consegue captar, essa aqui é a capa do e-book, né, essa aqui é a capa dele, Não, as e ilustrações ficaram sensacionais. eu vou pegar uma das imagens aqui, né. Essa aqui é bem impactante, né, porque antes da lei de Libras, a gente teve esse histórico no Brasil, onde os surdos eram proibidos de se comunicar, tiveram ossos da mão quebrado, né, e Uhum. como foi todos esses avanços, né. Esses paradigmas que surdo não é mudo, que tem Aham. que trocar essa nomenclatura que a Sim. sociedade colocou. Aliás, ainda muitos gestores, muitos políticos, a gente vê falando isso e a gente cita gestor e político porque aquelas pessoas que estão em cargos acima de gestão, eles acabam influenciando na sociedade em geral, né? Explica um pouco essa diferença. O surdo não é mudo, né? Explica o que que é isso pra gente. É, o surdo não é mudo. Tem várias versões dessa nomenclatura que foi colocada por Dom Pedro II, que tinha um familiar surdo, que criou aquele Instituto de Surdos e Mudos do Rio de Janeiro, que é hoje o INES, mas é pela falta de conhecimento. Se ele emite qualquer som, ele não é mudo. Então, talvez por a pessoa não falar como você quer ouvir, Uhum. deu a nomenclatura de mudo, mas ele não é mudo. Então, essa é uma luta constante que a comunidade surda trabalha para corrigir a nomenclatura correta. E a pessoa surda, ela não se incomoda de ser chamada de surda, mas se incomoda se for chamada de muda, Uhum. mudinho. É uma forma pejorativa. É Sim. você desfazer de toda a estrutura, todas as conquistas que a comunidade alcançou até hoje. Então, por isso que até tem esse card aqui que eu coloquei, né? Que surdo não é mudo, explica por que essa criação, né? Que é um erro social, cuidado com o nome. E as pessoas erram. Não tá assim sendo julgado errar, mas se errou, aprendeu, corrige na próxima fala. Olha, na fala anterior eu trouxe uma nomenclatura errada, a nomenclatura correta. É surdo, é pessoa com deficiência, Uhum. pessoa surda, a pessoa sempre vem primeiro antes da qualquer nomenclatura. Muito bom. Bom, para encerrar, né, qual que é, Isso. uma mensagem que você, enquanto professora e também especialista e continuamente estudante de Libras, né, sempre aprendendo, qual a mensagem que você deixa tanto para a comunidade surda, para buscar não só os seus direitos, mas buscar mais informações a respeito do assunto, mas também para a comunidade acadêmica?
né, de que é preciso que mais pessoas pesquisem, melhorem e divulguem mais isso, né. Qual que é a sua mensagem para a gente poder caminhar para o encerramento? A minha mensagem é que o novo é um caminho muito inseguro e que não tenham medo de pesquisar, de se aprofundar sobre a inclusão e acessibilidade. O Brasil precisa muito que as pesquisas tenham um olhar voltado para isso, tenha uma sensibilidade para a pessoa. Quando eu sempre repito isso, que quanto mais eu aprendo Libras, mais eu sou uma pessoa melhor. Porque eu sou uma pessoa que gosto de música, que gosto de estímulos auditivos. E eu penso que eu posso utilizar o meu corpo, o meu rosto, minhas mãos, para proporcionar uma emoção similar da que eu ouvi, isso é muito gratificante. Não é só pela recompensa profissional, porque Libras, sim, me impulsionou muito profissionalmente, muito, muito mais do que eu imaginava. Nada do que a minha formação acadêmica em matemática conseguiu me proporcionar em tanto tempo, tanto estudo. E Libras me proporcionou, me levou a lugares que eu nunca pensei que eu fosse chegar. Mas a melhor coisa, a melhor parte disso é eu conseguir traduzir o mundo ouvinte para quem não tem esse acesso, ter uma barreira de comunicação com o mundo ouvinte. E que são pessoas com direitos iguais, que pagam impostos, que lutam, que pensam e que são inteligentes e que têm capacidade. É um enfrentamento contra o capacitismo, é o direito da pessoa ser vista. Eu não tenho dado do último censo, 2022, mas o censo 2010, a gente tinha uma marca de 10 milhões de pessoas surdas. E às vezes elas são abandonadas na sociedade, mas elas estão ali pagando impostos, os votos delas são computados, elas são pensantes, elas têm lugares para ocupar, A né? a a minha mãe, que inclusive é amiga da Isabela, ela escreveu um artigo uma vez, já faz um tempo, no aniversário da associação, em que eu acho que ela traduziu perfeitamente, isso. E principalmente da surdez, né, do surdo, né, de que, o surdo é uma pessoa que acaba sendo invisível, diferente, por exemplo, de quando você vê uma pessoa com deficiência de outros espectros, e que é visível que a pessoa tem aquilo. Um surdo, se você vê ele andando na rua, ele é uma pessoa, um ouvinte, e às vezes você buzina e a pessoa e a pessoa obviamente não tá vendo, não tá ouvindo. Então ela traduziu exatamente isso, ela falou exatamente isso, de como a pessoa ela acaba sendo, invisível aos olhos da sociedade em geral, que não voltam o seu olhar. Exato. Para que diminua essa barreira de ser estrangeiro no próprio país. E a comunidade ouvinte é a maioria. Então nós temos que apoiar a minoria. E essa mudança só vem quando a maioria se conscientiza. Então, a minha mensagem é essa: a gente puder apoiar, porque somos a maioria, e estudar para aprender mais sobre essa comunidade. Não precisa ser fluente em Libras, mas você pode entender, você pode respeitar, você pode apoiar e você pode contribuir. Ah, eu não consigo fazer um curso de Libras. Ah, mas procura associação, e às vezes eles estão precisando de alguma coisa, estão precisando de uma doação, eles estão precisando de alguém que acompanhe o surdo no médico. É, De alguma forma você pode ajudar. Você eu acho que pode. esses atendimentos, eh específicos do dia a dia são, eu acho que é o que a comunidade surda sente muito, né. Dificilmente você vai encontrar, uma clínica médica que vai ter um médico ou atendente que conhece um pouco de Libras, né. São poucos os lugares, é muito pelo contrário, né, ou quase nenhum, né, ou então vai tirar carta, vai fazer uma entrevista de emprego, precisa comprar alguma coisa, tá numa feira e quer pagar, passar o cartão ou fazer o Pix e não consegue se expressar. Então Uhum. essas nuances, não só da sala de aula, ela é muito grande, né, Isabela? Exato. E cobre das autoridades, né, Sim. porque são políticas públicas. A nossa cidade de Presidente Prudente, eu moro em Brasília, mas Prudente ainda é super minha aqui. Não temos uma central de Libras. Depende de voluntários da associação para poder fazer um atendimento no hospital, em clínicas especializadas. Tem todo um critério de ética. Você vai entrar para um médico que fez um juramento e você coloca uma pessoa estranha para
traduzir o que você está precisando, o que você está sentindo. Então, isso é muito complicado. Então, principalmente os ouvintes precisam cobrar os direitos dos surdos, né? E não só dos surdos, de todas as pessoas com deficiência, Uhum. mas diferente de muitos outros lugares que tem central de livros, nós não temos. E fica sobrecarregado por uma única associação, e que é filantrópica. Então, às vezes eu falo assim, tudo deixa para a associação. Mas como a gente, como sociedade, está contribuindo com isso? Está exigindo mais apoio? Está exigindo mais condições? O que eu Uhum. posso fazer para Mesmo poder porque ajudar? todas as entidades, aqui em Prudente a gente tem bastante, inclusive, elas acabam suprindo uma necessidade da própria sociedade, todas as entidades suprem uma necessidade da sociedade em si, e o poder público não consegue cobrir. Por N fatores, né? Perna, não tem recursos para isso, enfim. Uhum, São coisas que ao longo do tempo a gente consegue corrigir, mas alguém tem que pegar no pé, porque senão não sai do lugar, né? exatamente. E se pegar no pé é esse ano. É o ano de escolher novos representantes Sim. e escolher pessoas que possam nos representar realmente. E que têm essa empatia pela nossa sociedade, para que a gente, como interior paulista, possa evoluir e não fique para trás, né? Maravilha, Isabela. Muito obrigado de novo por Agradeço estar aqui, por ter falado, por ter divulgado o seu trabalho, que é para mais uma ciência. imagem de E. matemática. Ai, que bacana. E por ter divulgado o seu trabalho, e que a ciência, né, as pessoas às vezes têm a imagem de que o cientista é aqueles caras que estão na NASA, mas ciência a gente faz em todo lugar, né? E que ciência é para o cidadão que está lá na ponta, principalmente. Tá? Muito obrigado mesmo pela essa disponibilidade, estar aqui em Prudente de alguns dias e parar aqui para bater um papo com a gente, Eu que tá agradeço bom? e fico à disposição. E a Isabela também, para você que está acompanhando, a Isabela falou muito de associação, ela está se referindo aqui na região de Presidente Prudente, Oeste Paulista, interior do estado de São Paulo. É para você que está ouvindo, né? Mas procure a sua localmente. É a Associação de Surdos e Surdas de Presidente Prudente Região, que é conhecida como ASP, ASPP. Hoje a prefeitura doou um espaço, ela está reformando, adaptando o local. Para quem é daqui, é atrás do Coabão, ali no antigo CRAS, do Sabará. E ela também, hoje, ela executa suas aulas, ela também dá aulas de Libras no Salão Paroquial da Catedral de São Sebastião, aqui em Presidente Prudente. Importante frisar que é um trabalho da pastoral, conduzida pelo Monsenhor José Antônio de Lima, que é o pároco, né, principal da Catedral de São Sebastião, que cede o espaço desde que a entidade foi criada. Ele cede o espaço para a entidade fazer os cursos, fazer as reuniões, fazer os encontros, fazer o churrasco de setembro, que está chegando, aliás. Enfim, muito importante deixar esse agradecimento. Então, quem quiser ajudar, tá, busca lá, e também a associação tem as suas redes sociais. A gente vai deixar também na descrição desse vídeo, tá bom? Tá bom, Isabela, muito obrigado. eu Você que agradeço. também nos acompanhou. Obrigado também para minha irmã, que seja intérprete de Libras ou não, mas é fluente, mas manja dos Paranauê de Libras. Ela falou que mais ou menos. A Mirella está aqui ajudando a gente na parte técnica nessa gravação aqui no estúdio da NovaCast, aqui na Fundação Nova Prudente. Acompanhe as redes sociais acompanhe as redes sociais do Ciência e Sociedade. Curta esse vídeo e compartilhe, porque ciência é para você. Valeu, obrigado.